E comece perto. Não fique pensando que missão tem que viajar. Só longe, né? Só longe. Comece perto, né? No centro da cidade ou ali no entorno da igreja. Às vezes tem ali um lugar mais carente. Cara, tem tantas possibilidades, né? Às vezes um orfanato, às vezes um asilo. Tanta coisa que dá para a igreja estar fazendo. Já veio essa trama na minha cabeça, cara. Eu vou inflamar todo mundo. Vai ser uma igreja missionária, né? Dizendo que o campo é grande e poucos são os trabalhadores. É verdade. A demanda é gigante. Então tem pessoas que, mas será que tem espaço para mim? Será que se a minha igreja começar um trabalho missionário ainda tem campo? Meu Deus, o que não falta é campo. A gente não paga para ir num congresso? Sim. O Brasil aqui não é o país dos congressos e das conferências? Paga caro ainda. Cara, hoje, não menosprezando um congresso, ele pode ser uma benção, mas hoje, para mim, ir para uma incursão dessa me renova mais do que ir para um congresso. Fala aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Plenicast, que é o podcast da Plenitude. Uma alegria estar sempre sentado aqui para gravar esses episódios. Se você não me conhece ainda, eu quero me apresentar. Meu nome é Diogo Scremin. E aí, pessoal, meu nome é Hugo Scremin. Somos brothers. Agora na nova versão. Versão agora 2026 agora. Cabelos crescendo. E quero te apresentar a nossa empresa, primeiramente, a Plenitude Distribuidora. Se você não nos conhece, nós somos uma distribuidora de bíblias e livros, atuamos aí em território nacional e também já tivemos a oportunidade de mandar material para mais de 45 nações ao redor do globo terrestre, uma empresa missionária. E quero te convidar a acessar aí plenitudedistribuidora.com.br, conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. Se você quer adquirir bíblias, livros com um preço excelente, com entrega rápida, com pós-venda maravilhoso, acessa aí plenitudedistribuidora.com.br. Se você ainda quer comprar materiais para revender, poxa, quero ter um lucro com bíblias e livros, eu quero colocar ali uma mesa na minha igreja para dar mais acesso, um acesso facilitado às pessoas da minha igreja. Acessa aí plenitudeatacado.com.br. Nós temos uma equipe aqui de consultores para te atender, tá bom? Beleza? Pedir aquilo que não... Se quiser nos assistir, não sei se você está no Spotify, estamos aí no Spotify, no YouTube... Apple. Digita aí Plenicast que você vai achar em tudo quanto é lugar. Tá aí no Spotify, Amazon Podcasts, Apple Podcast, YouTube, Instagram, nas nossas redes sociais daí também da Plenitude, @Plenitude Distribuidora, TikTok, @Plenicast, @plene.cast no Instagram. Então, onde você digitar aí... Não vai ter desculpa não nos achar. Você vai ver nossa cara por aí falando sobre o podcast que os nossos convidados nós recebemos aqui. Se você puder também, curte aí, compartilha, comenta esse episódio, porque se você parou aqui é porque você teve interesse nele e isso nos ajuda muito para que esse episódio possa chegar aí a mais pessoas. Quando a gente incentiva o YouTube fazendo isso, o podcast bomba. Então, ajuda a gente aí, beleza? Dá aquela força para nós aí. Hoje nós estamos recebendo um grande amigo aqui, o meu pastor, inclusive. E uma alegria estar recebendo ele, quero apresentá-lo. É muito fácil, a gente estava falando que é muito fácil quando a gente vai fazer podcast com um amigo, que a gente conhece a vida, porque o papo fica ainda mais fluido. Então, quero apresentar aqui meu pastor, apóstolo Cleberson Brandão, mais conhecido como Apóstolo Brandão, pastor na Igreja Batista Apostólica para as Nações em Campinas, já com 25 anos de ministério. 25, apóstolo? 23 anos de ministério, é um jovem ainda, 45 anos. Sabe que a carinha tá boa, você vai dar até menos idade para ele. 23 anos de ministério, 45 anos de idade, casado, com 2 filhos maravilhosos. Uma está aqui ainda, a Rebeca, acompanhando ele. Então, você vai conhecer um pouco mais sobre a vida dele, sobre o trabalho, o amor dele pelas nações, o trabalho missionário maravilhoso que ele já tem feito há muitos anos, através da igreja, também através da nossa igreja. Conhecer os trabalhos missionários na cidade de Campinas, que nós fazemos aqui também. Apóstolo, seja muito bem-vindo. Bem-vindo, apóstolo. Prazer, amigos, estar aqui com vocês, falar um pouquinho sobre o reino de Deus, tudo que Deus tem feito, né?
na nossa vida, no nosso meio, nas nações. Alegria. Vamos bater um papo legal. Vamos começar falando de missões, já que tá fresquinho, né? Acabou de voltar do Uruguai. Fala um pouquinho pra gente como que foi a missão no Uruguai, como foi a galera que foi para lá, os jovens da igreja, qual foi o impacto missionário ali naquele país? Verdade, hein? Cara, olha, Uruguai, uma das pretensões que nós tínhamos ali, como igreja local, era plantar a semente missionária no coração de adolescentes. E aí nós começamos a fomentar isso e desafiar a igreja, desafiar os pais a levarem os seus filhos, irem juntos. E a gente teve uma resposta maravilhosa, maior caravana nossa para fazer missão, 48 pessoas, a grande maioria jovens e adolescentes. Para que não fique, num futuro muito breve, uma lacuna. Sim. Então a gente aí que amamos missões, a geração até mais velha que a gente, graças a Deus a gente tem aí alguns generais da fé que também amam missões, mas a grande pergunta era assim, será que essa próxima vai vir com essa chama? Vai vir com esse amor? Então esse foi um dos objetivos, que graças a Deus foi alcançado. Porque ontem foi o culto dos testemunhos, né? A gente regressando, e todos testemunharam. E aí eu ouvi um adolescente de 12, 13, 14, 15 anos falando assim, eu fui impactado e eu não vejo a hora de ter a próxima. Cara, valeu demais. Então, de certa maneira, a gente conseguiu abençoar ali uma igreja amiga, irmã, no Uruguai, uma igreja assim que talvez no Brasil possa ser considerada uma igreja de pequeno porte, com 30, 40 membros, mas lá já é uma façanha, né, naquele país. É um país de 4 milhões de habitantes, né, e um povo que é considerado aqui na América do Sul um dos países mais ateu, né? Mas a gente viu que com esse desdobramento da juventude nos trabalhos que a gente fez de evangelismo, a gente foi até um pouco preocupado do pessoal, né, uma repulsa, dá licença, mas não, pessoal... Até de como abordar também. Como abordar, ficamos um pouco receosos, mas eu acho que o que falta às vezes é uma ousadia da igreja local. Sim. De sair, né, para as ruas e fazer o evangelismo criativo, missões urbanas ali. É um local assim, acho que 40 minutos de Montevidéu, considerado meio que periferia o local que a gente estava. E teve uma boa aceitação, cara. Teve cura, testemunho de cura, testemunho de salvação, de libertação. Reformamos a igreja toda lá, demos essa força lá para o pastor. Cara, foi fantástico essa incursão Uruguai. A gente já tinha ido para a Argentina e o que Deus tem colocado no nosso coração é fazer esse tour completo na América do Sul. Legal. Tava falando com um pastor agora no Chile, uma região ali que está sofrendo com incêndios, né? E já nos abriu as portas, então a gente vai vendo aí calendário, agenda para... Vamos para o Chile, vamos para o Paraguai, vamos para o Equador, vamos para a Colômbia. Para onde Deus mandar. E vamos indo. O Uruguai foi de busão, né? Uruguai de busão, cara. Mas foi top. 44 horas para ir, 40 para voltar. E a interação dentro do busão, né? Isso é bom. Então foi uma comunhão gostosa. O que a gente não viveria indo aéreo, né? Tudo muito rápido. Uhum. Então no busão ali parando, resenhando e conectando com essa geração de adolescentes, porque é um grande desafio. Sim. Eu sou um pastor, como já disse aqui o Diogão, 23 anos pastoreando. Então eu comecei pastoreando com 23, faço semana que vem 46 anos,
E aí você vai ficando mais velho, você vai perdendo a conexão com os adolescentes. Você vai, sei lá, parece que a gente vai saindo dessa órbita, a gente já não sabe mais a linguagem. E tem um abismo muito grande, Tem um abismo. né? A geração mudou muito. Mudou demais. O que eles estão curtindo, o que eles estão vendo, e você não consegue acompanhar, né, essa evolução tecnológica tão rápida que muda todo o tempo. E eles são muito ligeiros para isso. E aí, uma viagem como essa, onde você está dentro de um ônibus, 44 horas ali com eles, eu fui trocando de banco ali, você conversa com um, você conversa com outro, você interage aqui, você ouve um, você ouve outro, para gerar essa proximidade. Então foi fantástico. Que legal. Foi uma bênção. O apóstolo, uma pergunta, uma curiosidade, que a maioria das pessoas por vezes tem. Como que começou a inflamar no seu coração o desejo por missões? Porque as pessoas sempre tendem a me perguntar, Hugo, mas como que eu sei se eu sou missionário, se eu não sou missionário? Como que começou isso contigo, apóstolo? Então, na verdade, acho que a origem é quando você começa a ter o contato com a palavra, e a palavra te confronta para essa direção. Ela te impulsiona a fazer missões, você tendo uma interpretação básica, não precisa ser, é uma interpretação básica do que Jesus disse, e de pregar o evangelho. Né? Uma interpretação básica do fazer discípulos em todas as nações. É uma interpretação básica de ser testemunha, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. É uma interpretação básica de parábolas que Jesus contou, aonde, como por exemplo a do bom samaritano, aonde há acolhimento, aonde há uma abordagem a uma pessoa sangrando, ferida, e você então, ali é um cenário missionário, né? Então, o primeiro incentivo que eu tive foi lendo a Bíblia. Por isso que todo cristão, os neófitos, os recém-convertidos, a recomendação inicial é leiam a Bíblia. Sim. Leiam a Bíblia. E a Bíblia foi me impulsionando, saltando para fora ali, né? Cara, eu preciso fazer isso. Você lê Atos, você vê até o capítulo 2, eles amedrontados ali. Quando o Espírito Santo vem, eles começam a fazer as missões. Se tornam testemunhos realmente. E começam as missões. Né? Esses dias eu estava falando de Filipe, no fervo ali em Samaria, e milagres acontecendo, cura, libertação. De repente o Espírito Santo fala para ele, vai para o deserto que vai acontecer algo lá. E naquele caminho do deserto ele ganha o eunuco para Jesus. Quando o evangelho então entra na África. Sim. Entendeu? Então tudo isso é obra missionária. Você lê a Bíblia, você está vendo a obra missionária ali. Mas aí, após isso, as primeiras experiências, elas foram dentro daquilo que nós chamamos de missões urbanas, na minha cidade, inclusive cidade natal, que eu tanto amo, Campinas. Como campineiro, nascido e criado aqui. Bugrino. Misericórdia, cara. Tá amarrado, né? Ai, Deus abençoe os bugrinos. Então, assim, puxa, amo essa cidade, cara. Muitas recordações, né? Não só da minha quebrada lá, no Roseira, onde eu nasci e cresci, ali no Jardim Roseira, mas aquela parte toda, né, de Campinas, que hoje é o distrito do Campo Grande, onde a gente está instalado como igreja, e o centro da cidade, enfim, eu amo essa cidade. E aí, muito cedo ali, após a minha conversão, a igreja que eu fazia parte, eu fui uma das pessoas que comecei a perturbar o pastor. Pastor, a gente podia fazer algum negócio na cidade, e o pastor abençoou. E a gente começou a ir para 3 de maio. Né? E quando não tinha movimento na 3 de maio à noite, aí a gente fazia um tour, né? E para achar o pessoal em situação de rua. Então foi a minha primeira experiência missionária, foi com pessoas em situação de rua.
levando pão com manteiga e um leite, né, o famoso pingado, né, leite com café quentinho em garrafas térmicas. De vez em quando a gente alternava com sopa. Então eu comecei a me apaixonar por aquilo. Falei, cara, isso é fantástico. Eu voltava para casa assim realizado. Confesso que às vezes muito mais preenchido do que quando eu voltava para casa de um culto. Sim. Embora também sempre amei o ambiente da igreja, nunca deixei de congregar, mas aquilo ali fez muito sentido para mim. Então é aquilo que eu estava lendo na Bíblia, é o que a gente está fazendo aqui. Então foi a minha primeira experiência missionária e que continua sendo, são os trabalhos locais, que tá tão assim acessível. Né, tá, só se estender a mão, só se atravessar a rua. E a igreja continua até hoje Continua com o trabalho até depois hoje. de quantos anos isso? Cara, estamos falando aí de... Eu não era nem pastor ainda, né? Então estamos falando de 26 anos, até hoje. E aí não foi assim tão difícil quando eu fui consagrado ao ministério, já veio essa trama na minha cabeça, cara. Eu vou inflamar todo mundo. Vai ser uma igreja missionária, né? Então, assim, custou um pouco, mas foi virando a chave. Eu vejo alguns pastores que acham um trabalho interessante, além de ser bíblico, mas falam de dificuldades. Ah, mas é tão difícil envolver a igreja com isso. Alguém pode perguntar, mas como que você foi com 48 pessoas para um outro país? Né? Mas é uma chave que virou. O que eu posso dizer para você, amigo pastor, que quer ter uma igreja missionária, insista mais um pouco, vai ministrando sobre isso, use o púlpito para ministrar sobre isso. Há tantos textos, alguns que a gente já citou aqui, que respaldam essa questão de amarmos as vidas, de evangelizarmos, de fazermos missão. E comece perto, não fique pensando que missão tem que viajar. Só longe, né? Só longe. Comece perto, né? No centro da cidade ou ali no entorno da igreja. Às vezes tem ali um lugar mais carente. Cara, tem tantas possibilidades, né? Às vezes um orfanato, às vezes um asilo. Tanta coisa que dá para a igreja estar fazendo. Então, missões na minha vida nasceu desse impulso bíblico, juntamente com o Espírito Santo, e com esses trabalhos na cidade que até hoje a gente faz, e tem sido uma bênção, graças a Deus. E quando entra a clínica de reabilitação, que também já tem alguns anos, sim, pode falar um pouquinho da sua história e o seu amor pelas pessoas que são dependentes químicas por causa do seu histórico de dependência química também. Sim. Então, além do histórico de dependência química, antes da minha conversão, eu me converti em 97. Então, até os meus 18 anos, 17 para 18, eu caí nessa armadilha das drogas, né? Então, a minha libertação, o meu encontro com Jesus, tão genuíno, né, onde eu vi a mão de Deus quebrando aquelas correntes, aquelas amarras. Lógico que isso foi uma grande inspiração para mim poder ajudar essas pessoas. Mas o que mais me encabulou e me constrangeu foi fazer o trabalho missionário na rua e terminar ali. Vamos dar um exemplo. Vou ficar 1 hora aqui com vocês, servindo leite com café e um pão. E aí falou, irmãos, Deus abençoe, até a semana que vem. Não ter a continuidade. E aí entrar no meu carro e ir embora para casa. Isso que mais me constrangeu e que foi assim o grande impulso para a gente dar o passo da casa de acolhimento. Porque praticamente a maioria que está na rua, esmagadora, tem o problema com álcool e droga. Né? Ou com os dois, ou com um, ou com outro. A grande maioria. E aí, até abrir, fazem 14 anos que a gente tem, aí eu fazia parcerias. Eu
Você pega um Elias Ibe, que é tão antigo em Campinas, querido pastor Valdomiro, né? E a gente fazia essas parcerias e ia enviando as pessoas que queriam uma mudança de vida para esses lugares. Até que Deus deu a graça e a gente começou o nosso próprio trabalho de recuperação. E há 14 anos estamos com casa de recuperação, acolhendo as pessoas. Já tivemos feminina, hoje não temos mais, né? Temos só a masculina. E então nasceu da experiência que eu tive, mas também do constrangimento de fazer um trabalho missionário meio que pela metade. De, poxa, eu venho aqui, eu passo um tempo com eles, mas aí um cara chega e fala assim, pastor, me ajuda pelo amor de Deus, eu não aguento mais essa vida. E é aí onde eu travava, falava, ajudar como? Como que eu vou ajudar esse cara? Sim. Né, pô, posso, né, vir aqui amanhã ou depois, mas era muito paliativo, né? E o acolhimento, ele é fantástico, porque você vê a mudança mesmo. O pessoal que faz o tratamento completo, 9 meses, que abre o coração, é incrível. Você vê uma transformação Transformada mesmo. igual do Gadareno, cara. Quem conheceu, falar assim, cara, é você mesmo. E a gente estava falando antes aqui de entrar aqui para começar o podcast de um aluno que vai se formar agora, domingo. Sim. Né? Hoje é uma sexta-feira, hoje, né? Domingo ele se forma, completando os 9 meses. E ele ouviu um podcast. Olha a importância desse trabalho, né? Que Deus continue abençoando vocês com esse trabalho do podcast, que dá voz para tanta gente, com tanta bagagem, com tanta coisa boa para passar. E aí, num podcast, eu falando sobre o meu testemunho de libertação, de clínica, um cara brasileiro ouve esse podcast lá na Itália, morando em Roma. Na verdade, quem ouviu foi a esposa, que não aguentava mais a situação de ter o marido viciado, e chama ele. Olha, não foi por um acaso, estou aqui passando, e aí cai aqui esse podcast, comecei a ouvir por causa do título, né? Do podcast. E eu ouvi inteirinho, ouço o podcast. E no final do podcast, o pessoal pediu para mim falar sobre quem quiser ajuda. Eu nem estava preparado para um contato. Eu falei, não, pode me chamar. Me chama aí. Chama no zap. Chama eu no zap. Chama! Chama lá. E aí chamaram, essa irmã chamou lá da Itália e pediu informações e eu fui dando, e aí fizemos um vídeo chamada e ele precisa de ajuda e desafiei eles. Falei, envia ele para cá, Deus vai transformar a vida dele. Entrou num avião, veio e, como disse no começo, completou seu tratamento. Sim. É outro homem com Jesus no coração, né? Refez a aliança dele com Cristo, reorganizou o altar, porque já era um conhecedor da palavra, e recebeu esse impacto do poder de Deus, e agora a esposa veio para buscá-lo, né? Também assim, espantada com a transformação. Então, é o que nos encoraja a prosseguir. E outra, esse podcast que ela viu lá em Roma, isso é uma coisa quase que impossível acontecer, porque é uma pessoa que já mora na Itália há 20 anos. Os conteúdos que aparecem para ela são conteúdos italianos, até por conta da região que ela está. Então não vai aparecer conteúdo brasileiro. E apareceu um podcast que não é um podcast de massa do Brasil. Não é um podcast. Então foi realmente um milagre. Deus queria transformar Deus preparou dele. mesmo. Propósito. Propósito. Um propósito bem específico. E tá aí a prova que era um propósito. Sim. Ele veio, Deus fez a obra. Sempre é Deus que opera, que age, né? E a gente
né, ama esse trabalho. É um trabalho espinhoso? É um trabalho espinhoso, né? Mas a gente ama esse trabalho. Saber que eu posso sair para a rua para fazer um evangelismo, fazer uma ação social, um trabalho com pessoas em situação de rua. Campinas está classificada como a 9ª cidade entre todas as cidades do Brasil, à frente de inúmeras capitais, com um número maior de pessoas em situação de rua. É muita gente. Ganhando de muitas capitais. São mais de 2.000 pessoas em situação de rua. Então essas cidades no entorno de Campinas que não aceitam esse público lá, eles migram tudo para cá. Então saber que a gente pode ir lá no sábado, que todo sábado de manhãzinha, você que é de Campinas, quiser conhecer, todo sábado de manhãzinha a gente está chegando ali atrás da catedral, né? Pastor Hugão tá lá também. Todo sábado, vamos junto lá. Então, saber que a gente pode, para alguém que manifestar, cara, eu quero ajuda, ter um lugar para falar, vamos lá, irmão, você quer mesmo? Oh, isso é maravilhoso. Já aconteceu já, né? No tempo que eu tô lá, já aconteceu de pessoas serem levadas para clínica, pessoas que foram levadas de volta para casa. Isso. A pessoa tá ali de manhã, sente o amor de Deus através da vida das pessoas que estão ali servindo e decidem tomar uma decisão e mudar de vida. Gostoso, né? É bom. É Aí bom. você volta para casa assim. Você volta renovado, feliz da vida. Completo. Completo. Logo cedo ganhei o dia. Logo cedo. Foi só curtir sabadão. Com sol, com chuva. Sábado passado tava chuva. A gente fez debaixo da marquise ali da Renner. Mas você vê, a gente voltou sábado agora do recesso que a gente teve no final do ano. Então fazia um mês, 20 de dezembro foi a última vez. E voltamos agora no último sábado. Bombando. Apóstolo. Eu falei, vou chegar lá, eu acho que não vai ter muitas pessoas, porque deu esse gap aí de recesso e tal. Na hora que eu cheguei, eu fiquei assustado com o tamanho da fila. E aí não foram muitas pessoas, e aí Deus teve que multiplicar o alimento. A gente servindo alimento, a Jaque estava ali na linha de frente servindo os alimentos, e ela orando, falou, Senhor, faz ter para todo mundo. Faz ter para todo mundo. E foi indo, que as pessoas começaram a repetir o alimento. Olha aí, milagre. Milagre. E nos faz lembrar, é bom para quem está ouvindo, as palavras de Jesus, dizendo que o campo é grande e poucos são os trabalhadores. É verdade. Então, a demanda é gigante. Então tem pessoas que, mas será que tem espaço para mim? Será que se a minha igreja começar um trabalho missionário ainda tem campo? Meu Deus, o que não falta é campo. Tem muito campo. Muito campo para trabalhar. E a gente está atendendo uma pequena parcela de pessoas em situação de rua em Campinas. Tem outros pontos que a gente não consegue. Outros focos, né? Apóstolo, mas como o senhor enxerga, o senhor que tem tanto contato também com igrejas, com pastores, a igreja, por vezes, ela se tornou parcialmente omissa nessa questão, porque a igreja deixou de olhar para o pobre, para o necessitado, para o órfão e para a viúva. Então a igreja, ela deixou por vezes de voltar os olhos dela para quem precisa. Como despertar isso dentro da igreja? Porque a marca do cristão é o amor, é a compaixão, é levantar a mão para o próximo. E as pessoas esquecem que isso faz parte do cristianismo também, né? É a essência do cristianismo, né? Esse amor ao próximo. E fazer essa obra de resgate é a essência do cristianismo. Olha, uma experiência que eu tive na Cracolândia, na verdade na Cristolândia, ao lado ali da Cracolândia, eu estava conversando com o pastor, naquela altura, não vou nem citar o nome aqui, mas naquela altura era ele que liderava, hoje não é mais ele que lidera, e aí ele falou algo, comentou que o público que eles trabalham é aquele público ali que tá naquela situação deplorável. E acontece mudanças e transformações, acontecem. E se vai acontecendo mudanças e transformações, embora a gente sabe que é gradativamente, Sim. os carrapichos vão sendo retirados aos poucos, essas pessoas começam a aparecer aonde?
na igreja. Sim. Porque se ele aceitou Jesus na rua, ele sabe que agora ele precisa ir para a igreja. Mas ainda ele vai daquele jeitão. E aí, a igreja ainda, dentro dessa pergunta que foi feita, ainda ela é muito carregada de preconceito. Sim. Então já olha assim, já... E quando o pastor lá falou isso para mim, faz um tempo que eu fui, a gente foi para apoiar, para conhecer o trabalho, depois recebemos o coral da Cristolândia para ministrar lá na nossa igreja, foi uma benção. Aí eu comecei a ter algumas experiências assim por causa da clínica. Então os meninos ali têm um lugar deles já preparado no ambiente da igreja ali, na nave da igreja, os assentos marcados, à frente, um lugar de honra para eles se assentarem. Só que aí você sabe que quem já foi vida louca, né? Fica as marcas, fica as cicatrizes. Né? Parece que o cara que foi vida louca, a cara de louco ainda ele tem. Né? Ele aceitou Jesus, mas tem uma cara de louco. A cara não mudou ainda. E aí o pessoal assim, e isso na nossa igreja. Sempre que eu percebo alguma coisa que pode ser um vírus para a igreja, eu combato na palavra usando o púlpito. Sim. Então aí eu começo uma série de ministrações falando sobre compaixão, por exemplo. E é onde você vai combatendo esse vírus, que é um vírus. A igreja não pode ser preconceituosa. Então são minorias que precisam ser alcançadas. Sim. Então tem um pessoal em situação de rua, tem um pessoal com problema com droga, né? Tem tantas outras que poderiam ser citadas. E glória a Deus pelas igrejas que tomam iniciativas e que têm trabalhos e projetos para atender esse público. A gente apoia um trabalho, de vez em quando a gente vai lá com uma pastora que tem um trabalho dentro do Itatinga. Quem quer fazer esse trabalho? Quem não sabe, o Itatinga é o maior prostíbulo a céu aberto da América do Sul e fica aqui em Campinas. Fica aqui na nossa cidade, né? Então a gente ora muito para que esse principado de prostituição caia por terra aqui em Campinas. Então, assim, tem várias minorias que precisam ser alcançadas. O primeiro cara salvo ali, né, que a gente sabe que foi salvo naquele cenário da crucificação, foi um ladrão. Sim. O cara tá salvo, a gente tá lutando. Já começou pela escória. Não é? Já começou escória pela da sociedade. Né? A gente está aqui, né, se santificando a cada dia, lutando, e aquele ladrão arrependido, aquebrantado, recebe aquela palavra: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, esse lance do preconceito existe, e eu acredito que a melhor maneira de combater é pela palavra, porque a Bíblia ela tem remédio para todo problema. Sim. Então, se um pastor, presidente, que tem toda a autonomia, né, ele precisa ter essa visão. Às vezes o pastor ele prefere mais falar sobre finanças do que combater aquele vírus que está entrando e que está deixando a igreja preconceituosa. E religiosa. E religiosa. Exatamente. Então, sempre que eu percebi que a gente não está imune, Sim. a gente vai e começa, vamos falar aqui. Vamos falar, Jesus amou essas pessoas, Jesus amou o leproso. E aí a igreja começa então a entender e abrir os olhos. E por isso que a gente tem um resultado dentro da proporção do nosso rebanho, muito satisfatório resultado de pessoas envolvidas com a missão. Então, ó, vai lá abraçar uma pessoa em situação de rua. Né? Ou, às vezes o cara tá sem tomar banho já uma cota já. Um mês já sem tomar banho. Dá um abraço lá, vai ser o seu batismo, irmão. E o pessoal vai indo. Eu vi várias pessoas sendo destravadas agora no Uruguai, já num outro cenário. Não vimos nenhuma pessoa em situação de rua. Mas em que cenário eu vi destravamentos? Ousadia. Então, assim, um adolescente atravessar a rua, abordar um outro jovem
e começar a falar de Jesus. Sem saber falar a língua ainda. Sem saber falar a língua de maneira fluente, cara, são destravamentos. Mas tudo emana do púlpito. Sim. Eu não acredito muito em projetos desvinculados da igreja. Né? Eu amo projetos que estão sempre agindo como extensão da igreja. Não só da nossa, mas de qualquer amigo. Ó, esse projeto ele está vinculado à igreja. Puxa, que legal, que bacana, né? Então, se os projetos estão vinculados à igreja, o melhor lugar para você ir treinando o seu povo e curando o seu povo é o púlpito. Sim. Pregue a palavra. Pregue a palavra. Vai ensinando sobre esses assuntos. Compaixão, amor, né? Que a gente precisa, que Jesus morreu por essas pessoas também. E ali na nossa experiência ministerial, tem sido muito positivo. Quando a gente faz isso, a gente vê que a igreja compreende. Abriu a visão. Não entendi. É verdade. Eu estava sendo muito prepotente, orgulhoso, egoísta, não entendi, vamos lá. E cada missão que a gente vai, tem gente nova ingressando. Sim. Porque entendeu, porque abriu os olhos. E quando entra, apóstolo, Angola no seu coração, quantas incursões missionárias o senhor já foi para Angola? Já nem contei Perdeu a mais. conta. Mas já são mais de 15 já. Bem mais, bem mais. Isso em 2013, não foi? Angola eu comecei em 2011. 2011. 2010 nós fomos para Israel. Israel. A gente era tudo menino ainda. A gente era magro. Magro. Nossa, faz tempo. O Hugo tinha cabelo. Tinha cabelo. Agora tá na versão Eu tive- voltando a ter. Eu tinha cabelo preto. Então, eu fui para Israel. A experiência em Israel foi magnífica, poderosa. Mas assim, cara, voltei para casa, falei, puxa, que gostoso que foi Israel. Mas eu sempre tive um sonho da África. Não tinha ainda em mente um país, mas falava-se muito de missões. Quando se fala de missões transculturais, fala-se muito de África, né? África. E naquela época ainda não via muito vídeo, muita coisa. Pelo menos eu não... A internet não era o que é hoje. Né? Não era. Então eu tinha pouca informação. E aí surgiu essa conexão com um nativo que estava aqui no Brasil. E eu já era pastor. Alguém me ligou, estamos aqui com um angolano. Tá, você não quer sentar com ele? Vamos bater um papo, quem sabe ele ministra aí na igreja. E aí dessa conversa e ele falando como era tudo, né, ali, eu falei, cara, eu preciso ir. E a gente se organizou e fomos em 2011, eu mais 3 irmãos. Essa foi a primeira. E eu me lembro que em 2011, em uma das igrejas lá, o pastor nos recebeu com muita alegria, a igreja. Foi uma grande bênção, um grande mover. E aí depois que acabando o culto ainda, antes de despedir o povo, ele disse assim, igreja, está chegando o dia dos missionários irem embora, esperamos que um dia eles voltem. E aí, depois que acabou, ele veio me explicar por que ele falou aquilo. Falou, olha, aqui em Angola, por ser língua portuguesa também, vem muito brasileiro. Eles falam que vão voltar para regar a semente, mas não voltam. Então, por isso que eu disse para a igreja, né? Espero que um dia eles voltem, né? E eu falei, pastor, não vou te prometer nada, cara, mas a experiência que eu tive aqui é quase impossível não voltar. Meu Deus. Mas não vou te prometer nada. E no ano seguinte eu estava lá, e depois no outro, e no outro, e no outro. Né? Eu acho que ficamos 2 anos aí da pandemia sem ir. E agora indo com mais frequência. Então chega ano que a gente vai 2, vai 3. E agora estamos com igreja lá, estamos com projeto social maravilhoso lá, né? Então precisa ir com mais frequência, e o meu grande desejo é levar pessoas, porque eu sei do impacto que essas pessoas vão receber
indo para uma incursão missionária. Eu chamo de aceleração espiritual. Sim. O que naquela vida cotidiana de igreja, por mais que a sua igreja seja uma bênção, né, você pode levar 1 ano para receber, para crescer, para ter um enlevo espiritual. Numa incursão de 12 dias, você recebe um impulso, uma aceleração muito forte. Uma B12 na veia. B12 espiritual. E que não é um turismo para ver pessoas passando fome que é feito. É uma incursão missionária, algo espiritual. Isso aí mesmo, incursão. É orar, é visitar, né? A gente tem batizado muitas pessoas, é ver mesmo almas sendo transformadas. Porque, cara, muita gente foca ali, né? A questão da miséria, da fome. Mas a gente aprende muito com aquele povo, Sim, cara. muito. Muito. Tem fome? Tem, mais do que no Brasil. Muito mais do que no Brasil. Mas eles dão um show de fé, de perseverança. Murmuração. Cara, como que a gente aqui é murmurento, cara. Ali com pouco, quase nada, beleza, tranquilo. Então a gente aprende. Por isso que eu me esforço para levar, porque todo mundo que eu levo depois vem agradecer. Falo, pastor, obrigado, você tem insistido. E olha que experiência. Mudou meu ângulo de ver as coisas, até mesmo de enxergar o evangelho. Então a gente tem aí, né? Estamos aí já para junho, próxima incursão, vai ser uma das maiores, porque a gente tá levando a galera mesmo. Sim. Agora, o que mais te impactou, ou o que mais te impacta na África, aquilo que mexe com o seu coração ali naquele território? Olha, são muitas coisas, mas o que mais me impacta é a adoração e a alegria. Isso é marcante. São muitas coisas. A gente teve experiência recente lá daquele obreiro impactado ao receber uma Bíblia. Isso. Põe a foto aí, viu, Gabriel, enquanto a gente fala do obreiro recebendo a Bíblia. A galera vai saber do vídeo. Vídeo que viralizou, né? Pastor Diogo entregando a Bíblia ali, uma Bíblia de estudo ainda. Não tem lá, não tem mesmo. Tem as Se tiver Bíblias, também é inacessível. É fortuna. fortuna. Tem as Bíblias mais convencionais aí, né? De Gênesis, Apocalipse ali, mas sem nota, sem... Enfim, uma Bíblia de estudo ali. Então a gente viu aquele impacto na vida daquele obreiro recebendo aquela Bíblia, mas o que eu vou para um canto e fico chorando ali é vendo aquele povo adorando e a alegria deles. Isso para mim, toda vez que eu vou, me alinha. Que a gente vive, eu não sei se isso é geral, eu acredito que seja, infelizmente talvez seja, mas a gente vê uma igreja brasileira, na grande maioria, há um remanescente, mas na grande maioria, com uma preguiça espiritual. Sim. Aquela adoração na marra, sabe? Aí você chega lá, cara, sem um equipamento de som adequado, sem uma igreja adequada, um ambiente, sem acústica nenhuma, no meio do nada, na poeira, com um tamborzinho improvisado e a adoração estralando, cara, e a alegria. Aquilo ali fazem 14, indo para 15 anos que eu vou e vejo, e toda vez que eu vou, eu choro. E às vezes pessoas que estão sem comer o dia inteiro, Então, vai embora de barriga vazia, chega de barriga vazia e isso não impede elas de estarem felizes. Né? isso me alinha demais. Já começo a chorar e falar, Deus me ajuda. Porque hoje você precisa de um maestro ali no altar falando, igreja, vamos, igreja. E lá não, cara. Sem esforço. Sem esforço nenhum, e começa a subir a poeira. Poeirão vem. Então, entre tantas coisas que me impactam na África, é essa adoração extravagante deles. Essa adoração, assim, eu falo, uau, cara.
E é deles mesmo, que eu já levei gente ali da igreja, gente, vamos tentar implantar na nossa. Não deu certo. Negócio cultural. É né? uma coisa deles mesmo, essa entrega, esse jeito de adorar e essa alegria, né? Nos hinos, nos louvores de adoração, muito quebrantamento. Essas orações frajutas que a gente faz por aqui, Frajuta mesmo. bem frajuta. Eu sou um frajuto quando eu vejo eles lá. É pequeno. Eles fazem aquelas orações, eu falo, uau, cara. E começa a orar. Quem não está acostumado até cansa. É cansa. Fala, nossa, não vai acabar de orar Não logo. vai acabar. E aí, na adoração, né, os louvores mais de adoração, eles se aquebrantando. Nas de celebração, eles pulam, eles dançam, eles ofertam ali o que tem, né? Uma moedinha ou um fruto da terra, todo mundo com alegria. Isso, toda vez que eu vou, me alinha demais. Sim. Eu corrijo meu coração. Por isso eu vou para abençoá-los. Eu tenho essa missão de levar pessoas para que tenham essa experiência tão impactante, mas eu vou por mim, cara. Eu preciso ir. Eu estou há 28 para 29 anos ininterruptos caminhando com Jesus. E às vezes você vai cansando, né? Você vai tendo seus desgastes. Você precisa de um renovo. E aí você precisa de um renovo. A gente não paga para ir num congresso? Sim. O Brasil aqui não é o país dos congressos e das conferências? Paga caro ainda. Cara, hoje, não menosprezando um congresso, ele pode ser uma benção, mas hoje, para mim, ir para uma incursão dessa me renova mais do que para um congresso. Né? Já fui muitos congressos abençoados, mas me renova muito mais do que para um congresso. Já assim, sair de Campinas, você vai para um congresso, às vezes longe, né? Sim. Você paga aéreo, você paga hotel, você paga inscrição. Legal, bênção, você está investindo na sua vida espiritual. E você volta com ensinamentos, mas nada comparado às experiências que eu venho tendo ali na África. Então, para mim, cara, é um investimento que vale a pena. E graças a Deus que o povo tem aderido, pelo menos ali onde a gente consegue gerar alguma influência. E eu nunca imaginei, nunca tive esse sonho, alguns dizendo, mas que foram e agora não vem a hora de voltar. A gente já tá ficando na expectativa, acabamos de ir já querendo de novo. Né? O apóstolo, olhando na linha do tempo, 2011 a primeira ida, foi recente ali, novembro de 2025 foi a última ida. Quando você começou, você nunca imaginava estar como está hoje o projeto. Como que você imagina os próximos passos? Quais são os seus maiores sonhos para a África? Ah, sim, não imaginava mesmo, porque a primeira pretensão era só de apoio. Tá ótimo, estamos apoiando a noiva de Cristo, a igreja, que é única, singular. Então, a maioria desse tempo, praticamente, foi agora, recente, 1 ano que a gente desvinculou. Mas a maioria desse tempo sempre prestando apoio a igrejas já locais, nativas, que foi uma bênção. Só que aí nós recebemos uma palavra do Senhor de começarmos o ministério justamente pela dinâmica, né, que a gente poderia imprimir no trabalho. E as experiências que a gente vem tendo aqui no Brasil com o Projeto Berit, que é um projeto social que a gente tem aqui. Então, agora em dezembro de 2025, fez 1 ano esse trabalho. Ele está recente, esse trabalho já Igreja estabelecida. como igreja estabelecida, independente, né? Com o apoio da igreja aqui do Brasil, a nossa igreja do Brasil, e com o apoio de amigos e irmãos que amam a obra missionária. Então nós tivemos em 1 ano 110 batismos. Hoje a gente tem uma base ali
que é um espaço de 800 metros quadrados, um espaço pequeno, aonde funciona a igreja, aonde funciona uma escola, que é a fase inicial lá eles chamam de explicação, onde eles dão a explicação, né, inicial das primeiras palavrinhas para as crianças. Então hoje a gente já tem a escola, a gente tem a igreja, a gente tem a alimentação diária para de 100 a 120 crianças, a gente tem o esporte, que está muito bem conduzido lá, a questão do judô. Sim. Muito legal o projeto do judô, com nosso irmão Antônio lá, que é nativo, é angolano, que está tocando esse trabalho. Tem o futebol, que eles amam tanto, trabalha com futebol. Mais recente, inauguramos o centro médico, dando atendimento, pelo menos básico, os primeiros socorros. Haja visto que muita gente ali fica doente de coisa que é fácil de combater, se tiver um acesso rápido. A própria malária, se você entra com a medicação rapidamente, ela vai ser combatida, aquela criança ou aquele adolescente não vai morrer da malária, que é a causa número 1 de morte na África, né? Então, comparando 2011 e olhando hoje, eu falo, meu Deus, Deus é bom demais. Ver uma igreja reunida, ver tanta gente que desceu as águas, ver todos esses projetos acontecendo, né? Vendo aquelas crianças se alimentando. A gente tem um projeto de distribuição de água também. A gente está num bairro que não tem água potável, então a gente alugou uma casa com uma cisterna de 30 mil litros e o caminhão-pipa vai toda semana descarregar uma água boa, que dá para cozinhar, que dá para beber. E aí o pessoal da comunidade onde nós estamos, na organização do pastor que está lá, né? Nosso pastor Pascoal, que é o pastor nativo local, vai fazendo a distribuição. Agora, onde nós queremos chegar, cara, eu estou sonhando tanto com a África, porque nós acabamos de ganhar um espaço de 13 mil metros quadrados. Então, muita terra. É muita terra. Então, quando eu vejo aquele espaço, cara, eu sonhando. Uma escola maior, um centro médico maior, uma igreja maior, um projeto de distribuição de água que possa atender mais pessoas, um trabalho com esporte mais intensivo. Então, as possibilidades de você, agora, num espaço maior, que a gente tem um grande desafio de construir agora, são gigantes, de impactar uma comunidade inteira. É como se fosse um vilarejo, vamos assim dizer. Nós estamos num vilarejo que já está sendo impactado num projeto que ainda ele é um bebê. Sim. De 1 ano. Agora, Deus está nos fazendo enxergar algo muito maior, está nos entregando algo muito maior. Alargando as tendas. Alargando. Então, assim, o sonho é um impacto total de mudança espiritual e social naquele vilarejo inteiro. Então, nosso foco é aquele vilarejo. Há clamores dentro da África para que a gente comece o projeto urgentemente em outras regiões. Mas eu entendo que ainda não é a hora. Sim. Porque nós vamos perder esse foco do que a gente está fazendo. E demanda recursos também. E demanda recursos. Então, estender mais uma base só para falar que tem, não. Então, a gente está focando ali, que é uma região carente, aonde a gente não vê a hora de construir, né, de cercar, de ter o nosso jango ali, né? Sim. Que é como se fosse uma oca de índio, daquelas bem grandes, né? Aquelas coberturas de palha, e começar a estabelecer, né? Cada incursão a gente vai ter a possibilidade de avançar com o departamento. Essa incursão, vamos fazer o centro médico? Vamos fazer o centro médico. Né? Uma outra incursão, vamos fazer a escola? Vamos fazer a escola.
Sim. Né? Uma outra incursão, olha, vamos fazer igreja, né? Vamos fazer a cisterna, então ir avançando e gerar impacto naquela comunidade, naquele vilarejo, um impacto de mudança social que a gente ministrou, por exemplo, levamos dentista agora em novembro, falamos um pouquinho sobre essa educação da higiene, não só fazendo procedimentos, mas explicando sobre higiene. O surto recente que teve lá de cólera, você combate com informações básicas. Sim. Cara, essa água aí está contaminada. Então, graças a Deus, naquele vilarejo despencou todos os índices negativos. Isso por conta do trabalho da igreja. Isso por conta do trabalho da igreja. Todos os índices negativos. Os gatunos que ficavam rondando o bairro ali para pequenos delitos, furtos, despencou. Morte de criança, despencou. Índice de crianças morrendo por causa de malária, despencou. Desnutrição, despencou. Eu acho que a última criança que faleceu foi um pouco antes da gente ir, em maio. Isso. Acho que não teve mais depois. Não. Por esse caso. Por descuido da mãe também, sim, porque a igreja estava ali para servir. A igreja estava ali para servir. Então, hoje a gente tem lá o centro médico, o postinho, né? Onde a gente tem bastante remédio, principalmente para malária. Que são os remédios deles lá, né? Sim. Então, eles estão acostumados a tratar. Tem a doutora Bela, que é uma doutora local, né, angolana, que ama aquela nação, e ela é militar do exército, é coronel do exército, médica no exército angolano, e tem dado parte do seu tempo lá para o centro médico. Formou uma equipe, que é a equipe que está lá. Então, assim, uma criança está febria. Tem lá o procedimento que a gente viu lá, né? Aqui a gente toma... Aqui a gente toma dipirona, paracetamol. Lá a doutora coloca dentro de um balde com água fria. Dentro da água fria, criança. A bacia. Dá o choque. E fica ali. Tremendo. Tremendo de frio e a febre vai passando. E aí a doutora vai rapidamente fazer o diagnóstico, que é um outro desejo nosso, fácil de alcançar, não é um projeto muito caro, que uma das enfermeiras que está na nossa equipe lá, também local, nativa, ela está fazendo o curso de laboratório. Análise laboratorial, né? Então, se a gente compra o aparelho para análise, ela já tem como dar o diagnóstico preciso, se aquela malária está só no começo, se ela já está mais avançada. Hoje a doutora dá um diagnóstico na experiência vasta que ela tem já de anos. E aí ela, né, cravando ali que é malária, já entra com a medicação. E aí você não perde ninguém. Sim. Então, cara, o que já tem acontecido hoje ali é um sonho. Mas com esse presente que Deus tem nos dado, o terreno, a gente está assim, como quem sonha de fato, vendo aquele local todo já murado e com todos os departamentos atendendo aquela comunidade. E nós vamos ter uma comunidade, em nome de Jesus, 100% rendida aos pés de Jesus. Qual que são os grandes desafios? Porque assim, nem tudo são flores ali, pelo contrário, né? Quais são as dificuldades espirituais de Angola? Porque a gente sabe que a África tem essa questão de feitiçaria muito forte. Quais são os grandes desafios ali, apóstolo? Até para discipulado de pessoas, transformação realmente completa das pessoas. Tem esse lance da feitiçaria, né? Inclusive, desde que a gente foi espiar essa terra que nós estamos hoje, Jesus ele fala, né, sobre o valente que precisa ser amarrado. E quando chega o mais valente, o desbanca, né? E a casa, então, ela é transformada. E a gente sempre orando, Senhor, amarre o valente, há principados ali, há potestades. A gente viu muito também isso agora no Uruguai. Parece que não, mas tem muito. Mas ali, focando a África,
a gente vê que a igreja africana, a qual a gente não tem intenção de mudar a cultura, a questão dos louvores, a liturgia, a maneira como eles fazem, mas tem esse lance de trazer um pouco essa herança, sabe? Dessa coisa da feitiçaria, ainda tem esses bloqueios, tem esses desafios, tem a questão de às vezes alguém que fica doente ali naquela comunidade, é uma família que frequenta a igreja, é um membro da igreja. Mas agora a igreja está fechada nesse horário. Meu filho está aqui queimando em febre. O centro médico está fechado. Então eles têm ainda essa coisa de, então vou levar ali na casa do feiticeiro. Então parece-me que essa transição, essa transformação de mente, que a Bíblia fala em Romanos, parece que ela ocorre mais lentamente. Talvez por causa, né, dessa cultura que é tão forte. Então esse é um dos desafios. A cultura é linda, que traz consigo o que a gente já citou aqui, né? Essa alegria, esse gesto sempre contínuo de gratidão, de não vê-los murmurando. Um povo pacífico, né? Um povo pacífico que, cara, viveu a guerra civil deles ali, então não querem nem ouvir falar de guerra. Mas essa transformai-vos, né? Essa transformação de mente, essa metanoia, que para nós já é um grande desafio, já é um processo que a gente está no processo. Eu acredito que seja uma das dificuldades que eu vejo ali, que para eles esse processo, que para nós já é um desafio, para eles é um desafio ainda maior. Agora, apóstolo, uma questão cultural que é bem problemática ali, e qual o papel da igreja nisso, porque eu vou entrar nesse assunto, a questão da poligamia. Porque a gente tem ali homens que têm 2, 3 esposas, e isso é algo cultural de Angola. Como lidar com isso como igreja? Nós não agora, como pastores, com autoridade pastoral, enquanto a gente só apoiava, eu ficava mais silenciado, assim, às vezes chamava o amigo pastor local, mas pastor, como que você lida com isso? Mas agora a gente tem mais autoridade, né? Como igreja nossa local ali, a igreja está com 1 ano, então nós não tivemos casos ainda, mas sabemos que logo chegarão. Sim. Vai chegar lá um Salomão com as suas concubinas a qualquer momento. E a gente sabe que Jesus ama aquela alma, né? Que Jesus quer transformar aquela alma. Até pegando um gancho do que amigos locais já orientam, e eu acredito que chegamos em um consenso nesse ponto, é que quando chega ali um irmão que ele se converte e ele tem, por exemplo, vamos falar 2, que é muito comum ter 2 esposas. O pastor começa a fazer um trabalho com ele e também com as 2 irmãs, né? Na qual ele vai ter que ficar com a primeira. Sim. Sem deixar de prestar assistência à segunda, principalmente se já tem filhos. Então, como é uma coisa cultural muito forte, ela é delicada, porque imagine que a segunda tenha 4 filhos com esse cara. Ela vai para onde? Quem vai querer casar com a segunda? Exato. Vai ficar largada. Se fosse Davi nos dias de hoje, ia ter que ficar com Lia e deixar a Raquel pra lá. Ia ter que ficar com Lia. Então, assim, é bem delicado. Mas a gente sabe que questões culturais precisam se encurvar à palavra de Deus. Cultura do reino. A cultura do reino, né? É essa que tem que prevalecer. Então é algo que você não pode fazer ali uma regra, um padrãozinho, cada caso é um caso, mas que pelo menos os pastores, alguns pastores ali que eu tenho mais contato, começaram a introduzir isso, já não aceitando como normal. E que já tem relatos de cisões que deram certo,
sem muito sangramento. Sim. Então vamos ficar aqui com a primeira. Por exemplo, se a segunda, ela é uma segunda recém-chegada e ainda não tem filhos, o que é raro, É raro. é mais fácil liberá-la. Né? Ela não tem filhos, hein? Olha, agora a gente entendeu, porque aceitamos a Jesus, que o que a gente estava vivendo não é algo que agrada ao Senhor. Então, você está livre, vai com Deus, Deus te abençoe, vai viver sua vida e Ele vai focar a primeira, né? Então tem situações que são mais tranquilas e outras que são mais complicadas. Vai chegar esses casos para nós ali em breve e a gente... Aí depois eu falo para vocês como que foi. Vai ter que desmantelar o harém de alguém. Vai ter que desmantelar. Salomão. vai Inclusive eu vi uma reportagem, depois vocês puxam aí para ver, de um angolano, eu acho que o cara entrou no Guinness, cara. E parece-me que ele já partiu, já morreu. Mas de uma tribo já lá divisa com a Namíbia, que o cara tinha mais de 100 mulheres. Nossa. Depois vocês pesquisam aí. Catra brasileiro. Cata, né? Catra. Não é? Catra. E assim, cara, aquele harém, filho, de Nossa. perder a conta, cara. Tem uns 500. Tem filho que nem Se fez sabe o 5 nome. com cada uma, tem 500. Tá lá. É uma segunda Angola, a família do cara. O apóstolo, uma coisa também que a gente vivencia muito na África e não vivencia aqui, é um número acentuado de pessoas que ficam endemoniadas nas reuniões, nos cultos que a gente faz. Que não é algo que a gente lida aqui, mas muito menos do que lá. Dá para imaginar o porquê isso é tão forte lá? Eu acredito por causa do envolvimento com feitiçaria, né? Ali é muito comum o envolvimento. Aqui ainda é bem seletivo, né? É uma pessoa ou outra que chega na igreja que fala, pastor, eu tive envolvimento com feitiçaria. Então ali no nosso universo de igreja, são poucos, é a minoria. Então tem muito aquela coisa, eu venho do catolicismo, né? Outras origens. Assim. E experiências espirituais totalmente diferentes. Agora ali é tão cultural que a maioria chega com esse envolvimento no passado com coisas da feitiçaria. Então é muito comum nos cultos, quando você intencionalmente começa a orar por libertação, e começar a pipocar os demônios ali. E às vezes a pessoa também ela se converte, já tem uma vida de igreja, mas por vezes não abandona totalmente a feitiçaria. Levar o filho no feiticeiro, né? Ter alguns laços ainda. Né? Continuam com brechas. Isso. Então é comum, às vezes, até um crente mais antigo de caminhada de fé ainda ter problemas espirituais, possessões, porque ainda não rompeu totalmente. Por isso que Jesus disse que não tem como a gente servir a 2 senhores. Sim. A entrega tem que ser total. Minha vida é de Jesus agora, não quero mais saber de feitiçaria, não vou acender mais nenhuma vela, não vou fazer mais nenhuma invocação, a não ser Jesus Cristo. Então, enquanto essas pessoas mantêm, né, esse apego com deuses do passado, que foi o grande confronto que Josué fez no finalzinho, né, da caminhada de Josué, escolhei hoje quem vocês vão servir. Se os deuses dos vossos pais, e aí ele cita vários deuses. Sim. E aí ele faz a declaração dele, a minha decisão é, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então é isso aí, cara, a gente entregou sua vida para Jesus, sua vida é de Jesus. Tá aflito? Você vai falar com Jesus. Tá doente? Clame Jesus. Sim. E lá tem muito isso, né? Na aflição, no aperto, principalmente na doença, de recorrer. E aí acontece nos cultos
Se a gente foca ali, vamos fazer um culto de libertação, galera? Prepara-te. Prepara os missionários aí, porque vai pipocar. Apóstolo, quando o senhor pensa em ministério, em vida pastoral, qual é o seu grande sonho? Quando você pensa assim na sua vida daqui para frente, ministerial, qual é o grande sonho que você tem em pauta, assim, que isso bomba no teu coração? Olha, o meu coração pulsa, né? Eu oro a Deus para que continue pulsando. O meu sonho é levar o maior número possível de pessoas para o céu. Então, continuar pregando a palavra, continuar falando do amor de Jesus, declarando que Jesus é o Senhor, é o Salvador. Eu amo pregar a palavra e fazer apelos, né? Alguém aqui quer entregar a sua vida a Jesus? Sim. Então isso é uma coisa fantástica quando a gente prega a palavra. Eu procuro pregar a palavra, não sou um teólogo, e talvez até por isso eu procuro pregar a palavra assim da maneira mais simples possível para que todos possam entender. E apontando Jesus como Salvador. Então meu sonho é ver pessoas sendo salvas. Agora, no Uruguai, quando a gente viu salvação acontecendo, é o que me emociona. Sim. É o que enche o meu coração de alegria. Agora, entre tantas pessoas, tantas e tantas pessoas que eu sonho que o mundo inteiro seja salvo. Dentro desse sonho, eu tenho o sonho que eu já posso dizer que eu sou muito realizado, de ver a minha família sendo salva. Eu acho que esse é um sonho genuíno que todo bom cristão tem. Paulo disse para aquele carcereiro, né? Crê no Senhor Jesus, será salvo, tu e tua casa. E naquela noite, naquela madrugada, começou a salvação na casa daquele rapaz. Ele aceitou, ele entregou, a família dele entregou. Ele ia sofrer duras retaliações, mas ele aceitou. Então isso é uma grande bênção, cara. E aí eu quero até dar um testemunho aqui, que hoje, na igreja a qual eu sou pastor, não é uma igreja grande. É uma igreja missionária, uma igreja que ama a palavra, que ama Jesus, mas não é uma mega igreja. Eu tenho 30 pessoas da minha família que congregam comigo. É muita gente. Então isso faz parte de um sonho, né? Diogão perguntou do sonho. É o sonho de ver pessoas sendo salvas. Entre tantas pessoas, minha família. Um foco é a minha família. Na incursão, nós estávamos em 11 ou 12 agora no Uruguai. De 48, 12 era minha família. Mais de 20% do busão. Então, ver minha família, além de aqueles que vão sendo salvos, ainda envolvidas na obra, fantástico. Sim. Isso é um sonho. Não tem nada a ver com o material, tem a ver com salvação. Meu maior sonho é ver pessoas sendo salvas. Eu me emociono de ver pessoas sendo salvas, seja por intermédio do meu ministério ou por intermédio de um outro ministério. Aquelas cruzadas, né, que a gente via do Bonk, África, cara, cruzadas que acontecem aí, estão acontecendo várias, graças a Deus. Agora com o Daniel Colenda. Cara, aquilo ali para mim é fantástico. Aquele mar de gente. Aquele mar de gente. Quando tem os testemunhos de cura, cara, eu fico assim empolgado, mas o que me emociona é salvação. É o maior milagre. É o maior milagre. Por isso que nós, nas nossas incursões, a gente sempre leva um plano de salvação desenhado. Sim. Né, representado por cores, para deixar bem claro, junto às pessoas que a gente aborda, o plano de salvação. Então, mediante a esse plano de salvação que eu acabei de te apresentar, você quer entregar a sua vida para Jesus? Você reconhece que você é um pecador?
E aí eu fico assim na expectativa, né, em oração. Quando aquela pessoa diz assim, eu quero entregar minha vida para Jesus, e você tem a oportunidade de sacramentar aquilo com uma oração e com um abraço, cara, aquilo ali para mim vale muito. É lógico que alguém pode questionar assim, mas e depois? Você sabe se ele ficou firme? Cara, plantamos a semente. E aí a gente vai corrigindo. Por exemplo, hoje na África, você tem igreja, então você acolhe na igreja. Sim. Olha que dado fantástico. Agora no Uruguai, nós tínhamos uma ex-aluna e um ex-aluno Da clínica de da reabilitação. clínica, recuperados, hoje missionários. Sim. Então, quando você vai criando, né, Deus vai dando direções que para mim tem um nome só, igreja. Sim. Então você tem um acolhimento, que é a mesma coisa do samaritano, do cara que estava ferido, ele foi levado para uma hospedaria, que na minha visão pode facilmente ser colocado como a igreja. A igreja é aquela hospedaria. Sim. Então a gente tem que, né, fazendo essas implantações para que a gente não perca essas almas. Então meu maior sonho é continuar vendo, e eu tenho tido esse privilégio de contemplar com os meus próprios olhos pessoas sendo salvas. E ver esse mover de Deus na minha casa, na minha família. Nós fomos todos de casa para essa última missão. Então ver ali Deus usando minha esposa, ver Deus usando minha filha, né? Rebeca está aqui no estúdio aqui. Sim. Rebeca está com 23 anos, né? Uma menina despojada, ousada, vai para cima, ora mesmo. Então ver Deus usando minha filha, ver Deus usando o nosso caçula, né? Que é o Caleb, está com 16 anos. E ele falando que teve uma experiência maravilhosa, cara. Legal. Isso é coisa que só o campo missionário faz. Só o campo. Então, o sonho já está realizado. Agora vamos continuar para salvar mais gente. Isso aí. Da família, falta pouco. É mais ali a parentela, né? Sim, Você vai aham. estendendo, mas da família. No meu casamento, eu faço, agora comecinho de fevereiro, bodas de prata, 25 anos. No meu casamento, o pastor Rafael Medeiros fez meu casamento, e assim que ele deu a benção, eu tomei o microfone da mão dele. E eu falei de Jesus para todo mundo que estava ali e fiz o apelo. E aí, assim, eu tinha uns tios ali, uns presentes, tios e tias, meu avô, minha avó. Aqueles tio pingaiado. Pingaiada. Não, olha, você ouviu o que eu acabei de dizer, só Jesus salva. Se você entendeu, se você quer entregar a sua vida a Jesus, coloque a mão no seu coração. Tinha um tio meu lá que não colocava a mão no coração por nada. Eu fiquei meia hora insistindo. Só fitando ele. Mas, cara, toda oportunidade que eu fui tendo, festas, sempre semeando. E aí foi acontecendo, cara, pessoas improváveis assim da minha família que foram sendo salvas. Então esse é um grande sonho, ver a sua família salva. Então você que assiste aí agora, tá acompanhando aqui esse podcast, não desista da sua família. Continue orando, continue profetizando. Obviamente dê um bom testemunho. Sim. Jesus vai salvar a sua casa. Amém. Apóstolo, se as pessoas querem ajudar o Projeto Berit, África ou Brasil, como as pessoas podem fazer? Nós podemos até deixar aí, né, Fixado na descrição, né, mas hoje, graças a Deus, né, assim, a gente tem lá a Comunidade Terapêutica Reação, com uma administração totalmente separada, desvinculada da igreja. É um braço da igreja, mas tem uma administração toda separada. Para quem quer ajudar, a gente tem pessoas que se identificam com esse projeto, que é, né, essa contemplação mais do pessoal em situação de rua e na recuperação de pessoas
com problema álcool e droga. Então vamos deixar aí na descrição, né, a maneira como você pode nos contactar. Vão ser muito bem-vindos em uma visita, conhecer, visitar. Esse projeto fica em Campinas. Hoje a gente está em cinco regiões da periferia com o projeto Berit. Também convido você a conhecer as comunidades, inclusive uma bem conhecida em Campinas, que é o Bassoli. Sim. O Jardim Bassoli. A gente está lá, o trabalho maravilhoso no Bassoli. Né? Uma das missionárias que chegou no Bassoli, ali aluna, 12, 13 anos, hoje deve estar com 17 ou 18, foi como missionária para o Uruguai. Que benção. Então é transformação, né? É transformação. Então convido vocês a participarem e conhecerem, né, essas bases. Também vamos deixar a descrição do Berit, se pode fazer contato. Também tem uma administração separada, o Berit, e tem esse braço Berit África, que a gente está com um grande desafio por causa da construção. Sim. Né? Então é aquela palavra já que todo mundo já ouviu, né? As missões você pode fazer orando, e a sua oração é muito bem-vinda. Ore, porque a gente falou um pouco aqui sobre essa movimentação espiritual, que ela é muito forte, e é a oração que vai amarrando o valente e que vai abrindo o caminho para a gente semear. Então, oração a gente precisa. Você pode ser um dos missionários, quem sabe? Sim. Né? Se Deus te chamou, a gente está precisando muito agora de profissionais para essas incursões da área da construção civil e profissionais da área da saúde, para que a gente possa fazer um mutirão da saúde no vilarejo. A dentista que foi, nossa querida doutora Karina, que foi em novembro, ela atendeu muita gente. Há uma demanda nessa Muita questão do dental, né? Do dental gigante. Então esses profissionais da saúde e construção civil serão muito bem-vindos, e aí você não é nenhum dos dois também, né? Então quem sabe? E pessoas que se levantam para contribuir. Esse é o momento que a gente mais precisa das contribuições. Então essa conta é uma conta toda separada para essa administração do Berit África, e aonde, graças a Deus, as pessoas começaram já a semear, mas o desafio é gigante, né? A gente estima ali que só para fazer o muro é cerca de 130, 140 mil reais. Só para fazer o muro. E esse valor, porque a mão de obra, ela é barata em Angola, e no nosso caso ali é a comunidade que vai abraçar. Sim. Então, colocou ali o mata-bicho, né, que é a comida ali, o funge, né, todo mundo se alimentando, o pessoal abraça. Então isso sem contar mão de obra paga. Então a gente está com esse grande desafio de construção ali, e toda oferta também vai ser bem-vinda. Vamos deixar aí na descrição, quem quiser contribuir, semear nessa terra fértil do campo missionário. Apóstolo, obrigado. Muito bom. Sabe Apóstolo. quanto tempo a gente está aqui? 1h20. 1h20, Nem Gabriel? Parece, cara. 1h22 minutos. Nem parece. O tempo Voa, voa, né? aqui. Voou, meu. Você vai conversando, vai indo e o tempo vai embora. Prosa boa, né? Prosa Assunto boa. bom. Espero que abençoe aí e principalmente inflame o coração das pessoas que estão ouvindo em relação à obra missionária. Obrigado, apóstolo. Foi uma benção te Tamo ter junto. aqui. Olha quanta coisa a gente conversou. Projeto na rua, projeto com adictos, projeto missionário na África. Olha quantos lugares que você pode fazer missões aí, amigo. Então, pega essa palavra daqui de hoje, que a gente compartilhou aqui. Se você tem com isso aí fervendo no seu coração, dá o pontapé. E mesmo Deus a é gente contigo. que já conhece tudo isso, que vive tudo isso junto com a igreja, pra gente é uma alegria estar aqui ouvindo do que a gente já sabe, inclusive. É uma delícia. Quanto mais a gente ouve, mais a gente quer. Conversa espontânea. Negócio É o vírus o vírus da missão. da missão.
Amém, meus amigos? Quero agradecer você o tempo que você ficou aqui com a gente. Olha que papo bom. Então esse é um papo bom para você poder enviar para outras pessoas também que você quer abençoar. Então clica aí na setinha aí para poder enviar para outras pessoas. Não esquece de curtir aqui o comentário, se inscrever no canal e também comentar aqui. Quanto mais comentários e engajamento tiver você com este vídeo, com este podcast, mais o YouTube vai entender que ele é importante e vai começar a disparar para mais pessoas. E aperta esse botão que chama Hypar aí, que é um botão novo. Voltou, né, Gabriel, o botão do Hypar. Aperta aí, não vai te custar nada, você vai ajudar, você vai fazer o que o botão já diz, é hypar o conteúdo, beleza? Ajuda nós a hypar aí, meu irmão, beleza? Beijo no seu coração, até a próxima, Deus te abençoe. Tchau, tchau.